É certo dar ovos de chocolate como presente na Páscoa? Quem é a deusa adorada inconscientemente por cristãos no mundo todo quando celebram a Páscoa da forma errada? Antes de responder essas perguntas, vamos falar um pouco sobre o que é a Páscoa e onde realmente ela surgiu. Fique comigo até o final e você saberá de onde vem este costume de dar ovos coloridos e o que ele representa. A Páscoa é inicialmente uma festa judaica, um símbolo que apontava e aponta para o sacrifício do Filho de Deus. O escritor aos Hebreus expôs essa verdade como tema principal da sua epístola. Já o apóstolo Paulo foi claro quando escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A palavra Páscoa significa passar por cima. Do hebraico pechar, esta palavra significa saltar. Faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Esta 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, exceto daqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, ou seja, os hebreus. Quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, que havia sido sacrificado, foram poupadas. Deste modo, o significado passar por cima transmite o sentido poupar, passando por cima por misericórdia. Quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro macho e sem defeito no 14º dia do mês de Abibe, e assim aspergisse o sangue desse cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Os pães asmos eram pães sem levedura e sem fermento, pães que deveriam ser comidos como lembrança da pressa de saída durante o êxodo. Já as ervas amargas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos de escravidão. Tudo isso claramente está registrado no livro de Êxodo, onde lemos: "E acontecerá que quando os vossos filhos disserem: que ritual é este? Respondereis: esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou." Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27. Assim, Moisés institui a Páscoa como uma celebração anual. A Páscoa é a festa judaica mais antiga e desde então, durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explica o seu significado para as crianças, para que essas lembranças passem de geração para geração. Para nós, os cristãos, Jesus é a verdadeira Páscoa. João Batista, predizendo sua chegada, anunciava: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João 1:29. Pelo sangue do Cordeiro, sem defeitos, o povo hebreu foi salvo. Pelo sangue de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, nós somos salvos. A Páscoa apontava para o futuro, para a frente, era o símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como símbolo da promessa que se cumpriu. Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que foi morto, dando sua vida, seu sangue, por amor de cada um de nós. Mas nós falamos de cordeiros, de pão, sangue, até de ervas amargas. E o que tudo isso tem a ver com coelhos e ovos de chocolate?
Veja bem, tudo isso foi incorporado à nossa Páscoa posteriormente, como um ritual pagão. Geralmente, as pessoas defendem o uso destes elementos, alegando que o ovo simboliza a nova vida e o coelho a fertilidade. Mas será? Então vamos à explicação. Na verdade, o símbolo da Páscoa, inicialmente chamada entre os pagãos de Ostara, era a lebre. Na mitologia germânica, lebres e ovos pintados com runas simbolizavam o renascimento e a fertilidade. As sacerdotisas das lebres eram capazes de ver o futuro. E sabe como? Elas sacrificavam um animal e observavam suas entranhas numa bacia durante um ritual. Dizem ainda os historiadores que era possível ver uma personificação de uma lebre gigante que era refletida na lua cheia, momento em que era cultuada a deusa Oster. Mas por que faziam isso com os pobres animais? Diz a lenda que essa deusa chamada Oster ou Ostara desceu do céu em um ovo gigante, um ovo de coelho, e num belo amanhecer ela surge no meio do rio. Essa deusa nórdica é cultuada até hoje, uma divindade pagã muito famosa não só entre os nórdicos, mas principalmente entre as bruxas ou wiccas. Forte por sua magia, essa deusa tinha muitas lebres que trabalhavam a seu favor, como súditas ou súditos operários. Essa divindade pagã tinha os seus poderes enfraquecidos durante o inverno, perdendo assim a sua magia e a sua vitalidade. A lenda conta que essa deusa fazia com que os fofos coelhinhos espalhassem ovos coloridos pelos campos e pelas cidades durante a primavera para atrair as crianças. Oster mantinha as crianças aprisionadas até o inverno, quando ela se alimentava de suas vitalidades e assim multiplicaria o seu poder, aprisionando as almas das pequenas e indefesas crianças. Afinal, a deusa do amanhecer utilizava essa prática dizendo: "Veja o belo presente que o coelhinho da Páscoa trouxe para você." Tudo isso é triste, mas na inocência muitos ainda hoje incentivam as crianças a procurar ovos coloridos na manhã de Páscoa, dando continuidade a essa terrível prática wicca e desta forma abrem as portas para potestades conduzirem as crianças. Mas como essa prática wicca foi adicionada à nossa Páscoa? A Igreja Romana dos primeiros séculos substituiu as festividades pagãs de Ostara pela Páscoa, não sem absorver os seus costumes, isso que realmente é um grande absurdo. Inclusive os ovos e o coelhinho da Páscoa. Contudo, a Igreja não consegue explicar a estranha ligação entre ovos, coelhos e Jesus. E, infelizmente, Oster ou Ostara é muito forte ainda no imaginário coletivo. O ovo e o coelho continuam intensos como símbolos de renovação nessa época tão especial para judeus e cristãos do mundo todo. Quanto ao chocolate, talvez a melhor explicação seja que, associado aos outros dois elementos, ele é bom para o comércio, mas eu prefiro acreditar que, ao invés de ervas amargas, um belo doce para enganar e fazer esquecer os problemas, assim aprisionando as almas daqueles que estão distraídos. Bom, que Deus Todo-Poderoso abra a mente de pessoas do mundo todo e liberte das garras de Ostara, porque a verdadeira Páscoa é o Senhor Jesus. Cristo é a verdadeira Páscoa e é dele que vem a nossa salvação.